Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, você sempre procura um lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso, iluminado, para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você seu estojo, seu lápis, sua borracha, seu caderno, seu material escolar que você irá precisar para fazer suas atividades. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro, seu caderno. O caderno para poder você anotar o que você considerar importante nessa aula. Pegue o livro de vocês de história, abra na página 191. Nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na capitania de Minas Gerais em 1789. O objetivo da Inconfidência Mineira era proclamar a República independente de criar independente. Outro objetivo que a Inconfidência tinha era criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. Esse movimento foi descoberto antes do dia marcado para a exclusão, por conta de uma delação de um dos seus líderes que foram presos e condenados. O que foi que ocorreu? Um dos líderes que participava desse movimento traiu seu grupo, chegou na coroa para diminuir a sua dívida que ele tinha com a coroa portuguesa, ele entregou o seu grupo. As principais causas da Inconfidência Mineira, a partir de 1760, a produção começa a cair anualmente. A produção do ouro começou a cair. Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devidos à coroa mantinha-se o mesmo. Mesmo com o fracasso, a diminuição da extração do ouro, a crise que estava, o governo português ele exigia o mesmo valor das cobranças de impostos. Quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, cerca de 150 quilos, 1.500 quilos, era decretada a derrama. Essas consistiam em cobrar da população, pela força de armas, a quantidade que faltava. Quando eles não atingiam aquela meta que a coroa portuguesa ela determinava, o que ocorria? A população ela tinha que pagar a quantia que faltava. Então, eles iam de armas, eles exigiam que a população pagasse o restante que faltava para a coroa portuguesa. Apesar de ter sido decretada, sempre pairava a ameaça que a derrama poderia se tornar realidade. Isso assustava a população. O custo de vida em toda essa região aumentava, pois tudo era cobrado a prazo e com ouro. Então, tudo que era comprado na vila, na colônia, era cobrado com preço elevado e as pessoas tinham que pagar com ouro. Dessa maneira, os funcionários detinham o monopólio do metal. Começaram a se endividar com a coroa portuguesa. Com isso, eles deixaram de fazer os pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também foram arrastados para a crise. Com tudo isso, deixaram de fazer os pagamentos aos comerciantes. Quando eles deixaram de fazer os pagamentos aos comerciantes, o que ocorria? Os comerciantes começaram a se revoltarem. Essa lei determinava o fechamento das manufaturas locais. O que é manufaturas? Era mão de obras, proibindo a existência da fabricação de tecidos de qualquer da natureza. Isso obrigava a população a consumir apenas os produtos que eram exportados, que eram com preço alto. Por quê? Porque como a manufatura teve fechamento, a mão de obra não existia na colônia, então eles passaram a comprar produtos que vinham de fora, com preço mais elevado, para que a coroa portuguesa ela adquirisse os impostos. Também as ideias do iluminismo apregavam
temas como a liberdade para o povo e questionar a ordem política vigente. Essas ideias foram trazidas por estudantes brasileiros que tinham realizado cursos na Europa, né? Os estudantes, alguns na época das coroas portuguesas que tinham aqui. Ali, os colonos revoltosos eles se revoltaram contra o sistema fiscal de sua metrópole, tinha conseguido a independência da Inglaterra. Isso animou a elite mineradora a conspirar contra a metrópole. Então, como foi que começou a surgir esse movimento? Quando os líderes, alguns comerciantes, alguns mineradores se uniram em busca de diminuir os impostos. Os principais líderes da Inconfidência Mineira eram mineradores, padres e letrados, como Cláudio Manuel de Acosta, ariúdo de família enriquecida de mineração. Por parte da Vareda, Peixoto era um minerador latifundiário. Outro inconfidente que era do membro do movimento era o Tomás Antônio Gonzaga, o Francisco Paulo Coelho, que era um tenente-coronel, o Tomás Antônio, que era um escritor poético, e por fim o Joaquim José da Silva Xavier, que foi um dos mais conhecidos, que era o Tiradentes. Ele era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Foi o mais popular entre os conspiradores, embora não tenha sido o idealizador do movimento. O idealizador do movimento foi o que traiu o movimento. Teve papel importante na proclamação das ideias revolucionárias junto à população. O objetivo da Inconfidência Mineira era romper com Portugal e adotar um regime republicano. Outro objetivo que eles tinham era criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial dos portugueses. Eles tinham o objetivo de adotar o serviço militar obrigatório. Eles tinham o objetivo de fazer com que Minas Gerais ficasse independente de Portugal, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Então, o principal objetivo da Inconfidência Mineira era fazer com que Minas Gerais fosse independente. A bandeira do nosso país seria um pavilhão que conteria uma frase latina, libertai qual é seratem, que é liberdade ainda que tardia. Então, eles queriam uma liberdade da coroa portuguesa. A revolta deveria teve início no dia da derrama, que o governo proclamará para 1788 e acabou suspendendo quando soube da conjuração. O que ocorreu? Os planos dos confidentes eles foram frustrados, porque 3 participantes da conspiração procuraram o governo, o Visconde de Barbacena, para deletar o movimento. Então, o Visconde de Barbacena ele foi um dos traidores do movimento. Ele contou para o governador, né, todo o plano que o movimento da Inconfidência teria com o governo. Foram eles o Joaquim Silvério dos Reis, que era um tenente-coronel, o Bacílio de Brito e o Malheiro do Lago, e o mestre do campo militar, o Inácio Correia. Então, esses 3 traíram o movimento. Tiradentes, que viajava para o Rio de Janeiro, que ele tinha o interesse de aderir a armas, ele foi preso na cidade no dia 10 de maio de 1789. Após 3 anos sendo processado, todos os participantes foram perdoados. Alguns foram presos e o único que foi condenado à morte e executado foi Tiradentes. Ele foi executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Quando ele foi em praça pública, condenado à forca, enforcado, foi para que todos os outros soubessem que quem traísse o governo teria o mesmo destino. Após o cumprimento dessa sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto em praça pública. Contudo, a figura do Tiradentes seria recuperada pelo regime republicano
e que transformou no mártir da liberdade. Inclusive, no dia 21 de abril, no dia da morte dele, é comemorado e ficou um marco a fim de lembrar que foi o dia da Inconfidência Mineira, que foi o dia que Minas Gerais conseguiu se tornar independente de Portugal. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Na nossa plataforma digital também está gravada essa aula. No livro de vocês tem uma atividade para vocês treinarem e aperfeiçoarem o aprendizado de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula.